Ou não? É que o André está na linha, vai até nos atualizar. Diga, André Ranieri. Exatamente. Boa tarde a você, Vanderlei. Boa tarde, amigos do Esporte em Discussão. A informação que chega à Jovem Pan sobre esse caso Potker é a seguinte, né? Sobre o que o Vampeta falou agora há pouco, a gente até conversava aqui na redação, o Corinthians, o departamento de futebol do Corinthians, essa informação que chega à Jovem Pan, que chegou até mim, nunca mandou uma proposta oficial para a Ponte Preta. Essa proposta oficial foi apresentada na última sexta-feira, que foi justamente quando o presidente da Ponte Preta, ele mesmo garantiu que esse acordo estava muito próximo de acontecer. Essa proposta chegou à Ponte Preta na última sexta-feira via empresário de William Potker. Em nenhum momento, algum membro do departamento de futebol do Corinthians negociou e apresentou uma proposta oficial à Ponte Preta. 2 empréstimos estariam relacionados à negociação do William Potker, do zagueiro Iago, empréstimo de uma temporada, e também do atacante Luca. Do Iago, o Corinthians paga 100% do salário do jogador, e do Luca paga uma parte do salário, até porque o Luca tem um salário um pouco maior, que inclusive ultrapassa o teto da Ponte Preta, que é de R$100 mil. Esses negócios, eles estariam ligados, um acordo verbal a essa negociação do William Potker, mas não teria nada no papel. O que acontece sobre essa desistência do Corinthians em relação ao William Potker? Informação que chega à Jovem Pan. O Corinthians não se atentou ao fato, não negociou em nenhum momento a questão da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Durante essa conversa, isso passou desapercebido, como passou, por exemplo, a escalação do Moisés ontem. Ele quase jogou, sendo que ele estava suspenso da Copa do Brasil, e o Corinthians automaticamente ser eliminado. Como a repercussão junto à torcida foi muito grande de o Corinthians não ter negociado essa parte com a Ponte Preta, e o Potker, se ele entrasse em campo, ele foi relacionado, né? Isso veio à tona quando a Ponte Preta relacionou o Potker para a partida de ontem diante do Campinense. E a torcida do Corinthians pensou o seguinte: ele já não vai jogar o Campeonato Paulista, também não vai jogar a Copa do Brasil e eventualmente também uma Sul-Americana, ele só viria para disputar o Campeonato Brasileiro. Isso gerou uma revolta muito grande. A diretoria do Corinthians se viu numa posição meio desconfortável e, depois disso tudo, tentou pressionar através da imprensa a Ponte Preta a não escalar o William Potker. Tanto que, segundo a Jovem Pan apurou, com pessoas ligadas à Ponte Preta, em nenhum momento teve um pedido formal do Corinthians depois que isso tudo estourou. Depois que o Potker foi relacionado, em nenhum momento ligou alguém do Corinthians e falou assim: por favor, não coloque o Potker, porque a gente vai querer utilizar ele no campeonato, na Copa do Brasil, também na Copa Sul-Americana. Em nenhum momento isso aconteceu. Tanto que esse interlocutor, essa pessoa que conversou comigo, que é ligada à Ponte Preta, ela me falou o seguinte: o barulho está sendo muito maior através das redes sociais, através da imprensa, do que pra gente. Não chegou nada até agora pra gente. A gente escalou o Potker porque a gente tem problema com o Cleison, que está machucado. No final de semana a gente perdeu o nosso capitão, que fraturou o tornozelo. Tá sem esse jogador, aquele jogador, e a gente relacionou o Potker porque ele seria importante pra gente. Em nenhum momento foi pedido para não escalar o Potker. E a gente está precisando dele. Pode ser que daqui a pouco, faltava mais ou menos 1 hora para sair a escalação oficial da Ponte Preta. Pode ser que daqui a pouco chegue alguma coisa, algum pedido para não escalar o Potker, que entre no acordo e ele não vá para o campo. Mas até agora a gente não sabe de nada, ele está relacionado, ele vai para o jogo, e se tivessem pedido isso antes, a gente não teria relacionado o Potker, teria relacionado outro jogador. Então, a impressão que se tem devido a toda essa história de bastidor, o Corinthians, ele não se atentou ao fato que o Potker poderia ser inscrito pela Ponte Preta na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, não negociou esses termos. Quando percebeu, já era tarde, assim como aconteceu com Moisés, mas ainda não era tarde o suficiente. Com o Potker já era tarde e não teria mais o que fazer. Tentou uma pressão através da imprensa, através de outros meios, para que a Ponte Preta não escalasse o jogador, mas a Ponte Preta, até onde a Jovem Pan apurou, estava no direito dela, não tinha nenhuma cláusula em contrato ou em pré-contrato que não poderia utilizar o jogador, utilizou, tanto que o Potker fez o gol. Agora, dizer que o Potker está satisfeito ou não com isso, não dá para dizer, até porque quando ele marca o gol pela Ponte Preta, ele não comemora. Então, isso é uma outra coisa que ainda tem que ser apurada. Mas a Ponte Preta, pelo menos até a informação que chega à Jovem Pan, estava no direito dela. O Corinthians não tinha negociado antes esse pedido para não utilizar o Potker na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Vanderlei. É legal, né? Obrigado, André. Mais algumas novidades, você pode voltar e nos informar.